Para você que está ligado aqui no canal Vargas Santos TV, boa tarde pessoal, meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante e principalmente faça seus comentários. Ufa, rápido pra caramba, mas vamos direto para as notícias do time do Santos, pessoal. Fala sobre essa apresentação do novo técnico da Vila Belmiro aí do Santos mais glorioso do mundo, o Diego Aguirre. Achei que ele foi muito, mas muito cauteloso nas respostas. Pudera, pessoal, porque ele está chegando agora, conheceu o time no primeiro treinamento que aconteceu hoje pela manhã. A parte da tarde existia uma perspectiva, inclusive foi perguntado por um repórter lá se teria treino nesse período da tarde. Ele falou que não, que é só amanhã. E algumas perguntas que todos os torcedores santistas gostariam de saber, principalmente com relação à parte tática, que ele não falou e não respondeu, que ele vai falar sobre parte tática. Inclusive, eu acho que foi o Felipe Noronha, né, que tentou falar a respeito, perguntou, você não vai falar sobre a parte tática? Ele falou, tudo bem, eu vou reformular a pergunta, e fez uma outra, né, mais interessante ainda. Mas aquilo que o torcedor santista gostaria de ouvir é sobre contratações, sobre o Soteldo, sobre Marcos Leonardo, sobre David Washington e sobre o Nonato, né, que aconteceu uma parada estranha quando lá os dois estavam há 2,5 atrás, quase 3 anos atrás, lá na segunda passagem, acredito eu, ou primeira, do Internacional, mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo. Muito legal aquilo que vocês estão falando aqui no meu canal, pessoal, muito legal e agradeço por demais da conta tudo isso que está acontecendo. Mas vamos por partes, pessoal, vamos falar primeiramente sobre o Soteldo, que eu achei legal a resposta que ele deu. Perguntado sobre o Soteldo, sobre a reintegração desse jogador na equipe da Vila Belmiro, ele falou assim, olha, não fui responsável por isso, quando aqui eu cheguei ele já estava treinando, né? Sobre o comportamento dele, não, pelo menos aquilo que eu entendi da resposta que ele deu, ele falou o seguinte, vai depender único e exclusivamente do Soteldo, a situação dele ser como titular da equipe. Se ele mostrar, se ele jogar, se ele mostrar interesse, em outras palavras, realmente ele vai jogar. Não colocou ninguém acima do patamar, que eu acho isso muito interessante. Não potencializou a individualidade de cada um, evidentemente que ele vai dar ênfase à parte coletiva. E o individual, se isso acontecer, vai se sobressair, mas ele deu mais preferência por falar da parte coletiva, falou sobre contratações, falou sim que existe uma perspectiva, né? Se houver uma oportunidade de mercado, evidentemente que se estudado, vai realmente ir lá com tudo para poder fazer uma proposta. Mas, a princípio, né, vamos contar com os jogadores que aqui estão. Falou sobre a base, que quando todos os treinadores chegam aqui, isso era uma dúvida, né? Um interesse dele muito grande para falar sobre a base do time do Santos, porque ele falou sobre Neymar, falou sobre Robinho, falou sobre Rodrigo, né? Que ele falou que ele vê muitas coisas interessantes acontecendo dentro da equipe da Vila Belmiro, e essa não poderia ser diferente, evidentemente que será observado, né? E se houver alguma oportunidade, ele puder realmente pensar alguns jogadores que foi interessante no esquema tático para ele, realmente ele vai fazer isso. Pelo menos foi isso que eu entendi. Sobre o Soteldo eu acabei de falar. Vamos falar sobre o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo também foi perguntado, né? Ele falou, precisa ter muita cautela, muita calma, muita tranquilidade para falar a respeito disso, porque existe todos os lados e é um negócio assim, que precisa ter, tem que ver o lado do Santos, tem que ver o lado do Marcos Leonardo, porque eu já fui jogador, sei como isso funciona. E aí perguntaram o seguinte, o que você acha a respeito de tudo isso? Não sei se você está sabendo, pessoal, mas o Marcos Leonardo recebeu uma promessa lá quando ele reformulou o contrato, lá quando ainda o Edu Dracena era coordenador esportivo do time do Santos, que não ficou, evidentemente, né? Mas prometeram algo para ele lá, principalmente se tivesse uma proposta interessante, ele realmente sairia da equipe do Santos, né? Mas com a venda do David Washington na frente dele, do Marcos Leonardo, realmente fica muito difícil. Tanto é que já estava praticamente tudo certo, se eu não me salvo engano, até esse domingo. E no domingo à noite o presidente do time do Santos deu essa negativa, não realmente bateu o martelo, e aquela expectativa que já estava muito interessante dentro do menino, né, foi por água abaixo. E realmente ele não está treinando, pessoal, ele não compareceu à equipe, né? Se eu não me engano, o único dia que ele ficou, acho que lá
fazendo pedal lá na academia e tudo mais, mas treinamento que é bom mesmo, ele não participou. Olha, pessoal, eu já dei minha opinião a respeito de tudo isso. Se a cabeça do moleque já está lá na Europa, por tudo aquilo que aconteceu, foi prometido para ele isso daí, qual é a perspectiva de um garoto jogar ainda na equipe da Vila Belmiro? Vai ter que ter um poder de convencimento muito grande para poder segurar ele, né? E a cabeça totalmente focada, né? A não ser que a venda foi realmente feita, o Santos fazer alguma manobra aí de não sei o que, fazer com que ele realmente fique até o final do ano. E no ano que vem, a exemplo do que acontece com o Vitor Roque, lá do Atlético Paranaense, vai no começo do ano que vem sendo vendido por cifras assim importantíssimas, que dá o Marcos Leonardo, o David Wharton e o Ângelo, que já foi vendido para a equipe do Chelsea. Os três juntos não dá o total do Vitor Roque, né? Para você ver como é os negócios. Aí eu estou vendo vários vídeos falando sobre vender a preço de banana, vi umas thumbnails falando a respeito disso. Me parece que é isso mesmo que está acontecendo. Mas o negócio foi feito, a promessa foi feita, e o presidente do time do Santos agora está numa sinuca de bico, hein? Que ele poderia ter resolvido antes, mas as coisas realmente mudaram, né? Não foi como o combinado aconteceu, mas uma vez que você está combinado, outras pessoas pensam diferente, que funcionário é funcionário, enquanto não sair da equipe do Santos ele tem que jogar. Mas eu acho assim, um cara que já está com a cabeça fora, de uma certa maneira, qual é a perspectiva de vontade de ficar dentro da Vila Belmiro? Os caras, mas se ele se machucasse, por exemplo, vou bater na madeira aqui, se ele se machucasse, o Santos não teria que pagar o salário dele? Pessoal, é complicado realmente, é complicado. Mas se foi prometido, se estava certa a venda, mas foi por um valor irrisório, não sei o que foi prometido, pessoal. O fato é que colocar jogador que não quer mais ficar na equipe da Vila Belmiro, independente daquilo que acontecer. Vanderlei Luxemburgo já falava isso. Não sei se você já ouviu alguma entrevista dele, né? Como que você vai colocar um jogador que está com a cabeça fora? Ele nem escala, ele nem relaciona os jogadores, né? Eu acho que, de uma certa forma, o professor tem razão, né? O cara não quer ficar, prometeram um monte de coisa para ele, agora como que fica a cabeça? Da família e tudo mais. Bom, assunto polêmico, né? Muito importante, que o Diego Aguirre não quis comentar muito a respeito disso, mas foi taxativo por demais da conta. Quando perguntaram a respeito dele, ele falou que gostaria, e se tivesse oportunidade, gostaria realmente que o Marcos Leonardo ficasse na equipe do time do Santos, que fizesse ainda muito mais gol do que ele realmente consegue fazer na equipe da Vila Belmiro, né? Perguntaram sobre o Mezenga, perguntaram sobre o Furt, né? Principalmente sobre um novo atacante, né? E ele deixou sempre na condicional. Sempre as respostas do Diego Aguirre foi na condicional. Detalhe, perguntaram sobre o Nonato. Nonato, que foi uma situação estranha que aconteceu lá no Internacional de Porto Alegre, como havia dito no começo desse conteúdo, em que o Nonato teve problemas com o Diego Aguirre, quando lá ele era treinador da equipe gaúcha, né? Me parece que ele ficou um mês sem jogar, e aí por esse motivo ele acabou saindo, indo para o time do Fluminense, o time lá do Rio de Janeiro, o time carioca, né? E perguntaram novamente, como é que vai ser o relacionamento de vocês? Ele falou, é um outro tempo, isso aí já faz dois anos e meio que aconteceu, né? Ele amadureceu, as coisas são totalmente diferentes. Se ele, a mesma condição que ele colocou no Soteldo, ele colocou no Nonato. Tem que treinar, tem que mostrar que está interessado em jogar. Olha, pessoal, nessas condições a gente já começa a entender como funciona realmente o perfil do atual técnico do time do Santos, o Diego Aguirre, né? A gente torce para que tudo, evidentemente, dá certo, porque o Santos está na zona do rebaixamento, né? Conseguiram fazer com que o Santos ficasse nessa situação, mas agora é pensar positivo, principalmente nessa próxima partida contra o time do Fortaleza, pessoal. Eu peço para você, pessoal, nesse exato momento está ocorrendo o jogo das categorias de base do time do Santos no Campeonato Paulista, Sub-20, lembrando que o Santos está jogando novamente contra o Desportivo Brasil. Na primeira partida que aconteceu na semana passada, o Santos ganhou de 9-2 fora os ameaços, e agora me parece que já está ganhando de 1-0. Você que tiver a oportunidade, depois pode assistir na íntegra, porque o Campeonato Paulista é transmitido ao vivo pela Federação Paulista de Futebol. E você que prestigia as categorias de base do time do Santos,
você está convidado, se você puder, evidentemente, assistir depois, ou agora, ou qualquer outro momento, o jogo do time do Santos. Por quê? Porque o Santos está jogando com um time totalmente alternativo, pessoal. Você que está ligado aqui no canal. Porque no sábado ele tem uma partida dificílima na segunda semifinal, porque a primeira o Santos infelizmente perdeu do time do Flamengo de virada por 2-1, o jogo foi em Santo André, lá no Bruno José Daniel, e o Santos tem a obrigação de fazer o mesmo placar ou ganhar de 2-0 sem tomar gols para passar para a próxima fase, né? A parada vai ser realmente muito difícil. O time do Flamengo, em todas as suas oportunidades, chegou nessa parte do campeonato, chegando na semifinal. Vamos ver se o Santos consegue quebrar esse tabu, né? Se o Santos tem a proeza de quebrar esse tabu. O fato é o seguinte, nada é impossível, pessoal, nada é impossível. Mesmo se tratando dessa dificuldade que a equipe do Santos vai enfrentar. O time está sendo poupado, Orlando Ribeiro poupou a maioria dos jogadores do time do Santos para essa partida dificílima que acontecerá lá na Gávea, no Sub-20 Brasileirão, que o Santos terá que ganhar, tá bom, pessoal? No domingo, lembrando a você, o Santos tem uma partida muito mais importante ainda contra o time do Fortaleza, e eu estarei aqui no meu canal Vargas Santos TV para falar o que aconteceu de melhor, espero eu, ou de pior, pelo amor de Deus, né, do Santos Futebol Clube. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau, pessoal. Tchau.